Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de trigonometria para a gente seguir os nossos estudos. Antes de tudo, quero agradecer a participação de todos, os números de visualizações. Muito obrigado, vocês são muito importantes para mim e me motivam a fazer cada vez mais vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Vale lembrar sempre nessas nossas aulas que essas aulas são referentes ao segundo semestre. A gente vai abordar esses temas, estamos já concluindo quase trigonometria. Vamos começar matrizes e terminamos com sistemas lineares. Isso é só para quem... Essas aulas são referentes aos alunos que já terminaram de estudar geometria plana espacial, para seguirem os estudos, não precisarem ficar parados, enfim. Mas sempre lembrando que no retorno às aulas nós retomaremos todos esses assuntos, não precisa te preocupar, tá bom? Então, depois da gente ter visto soma de arcos, arcos duplos, arco metade, todos esses detalhes da trigonometria, agora a gente vai começar a ver as relações trigonométricas. O que são as relações trigonométricas, As relações, essas relações trigonométricas, elas são relações entre os valores das funções trigonométricas de um mesmo arco. Então a gente consegue fazer relações entre elas. A gente já viu três relações trigonométricas bem importantes, A gente já viu a secante, que é 1 sobre o cosseno. A gente já viu o cosseno, que é 1 sobre o seno. E a gente já viu a cotangente, que é cosseno sobre o seno. Tá bom? Essas três a gente viu nas aulas passadas, ou quando a gente viu as nossas funções trigonométricas. Além disso, a gente também já viu em algumas aulas passadas, mas sem muita explicação, a nossa relação fundamental da trigonometria. Isso aqui vai te acompanhar para o resto da tua vida. Te liga então aqui, vivente, toca a ficha, que não vai mais ter erro, nunca vai errar isso aqui. A nossa relação trigonométrica é um pouco parecida com o nosso teorema de Pitágoras, mas aqui a gente usa o quê? A gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, isso tudo é igual a 1. Tá vendo aqui, o arco daqui é igual a este arco daqui. Então, quando a gente tem isso aqui acontecendo, sempre que a gente tiver esses dois desse lado, isso sempre vai ser igual a 1. A demonstração eu vou fazer na aula da semana que vem. Então, fica de olho se tu tem curiosidade de ver como que a gente faz esses tipos de problema. Então, para a gente já ver a aplicação direta disso tudo que a gente acabou de olhar aqui, nossa relação fundamental da trigonometria, vamos resolver esse exemplinho aqui, tá bom? A gente tem que determinar o cosseno e a tangente deste exercício, sabendo que o seno é igual a menos 1/2, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, então vamos tocar a ficha aqui, vamos olhar. Como é que a gente pode resolver este problema? Primeiro a gente tem essa informação aqui, que o seno é igual a menos 1/2. Vamos usar a nossa relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, a gente já tem essa informação aqui do seno, a gente sabe que ele vale menos 1/2, então vamos substituir. Como é que a gente substitui? Vai ser o quê? Opa, me desculpem. Vai ser o seguinte, onde tem seno, a gente bota menos 1/2, só que é seno ao quadrado, então é menos 1/2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Menos 1/2 ao quadrado é a mesma coisa que 1/4, mais o cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Vamos isolar aqui o cosseno, então a gente vai ter o quê? Que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é a mesma coisa que 3/4, tá bom? Eu multipliquei por 4 e 4 aqui, Se tu não te lembra, olha na nossa aula lá de revisão de frações e operações que eu vou deixar aqui, no link. Dá uma olhada aí que vai te ajudar. Então aqui,
cosseno, a gente não quer cosseno ao quadrado, a gente quer o cosseno de x. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 3/4, que é igual a raiz de 3 sobre a raiz de 4, só que a raiz de 4 é 2, então isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Então a gente descobriu o cosseno. Agora vamos descobrir a tangente. Como é que a gente descobre a tangente? A tangente, lembra que ela é seno de x sobre o cosseno do x. Então isso aqui vai ser igual ao seno que a gente tem ali, de menos 1/2, dividido pelo cosseno que a gente acabou de encontrar. Quando a gente tem uma divisão desse tipo, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Então, o que a gente faz? Tchaca nesses dois porque pode cancelar. Isso aqui é igual a menos 1 raiz. Deixa eu fazer uma raiz bonita, né? Menos 1 raiz de 3. Racionalizamos para ficar a nossa solução com uma cara melhor. Isso aqui é menos raiz de 3 sobre 3. Então, o valor da nossa tangente também foi encontrado. Tá bom? Vamos seguir lá a nossa aula. Então, dada essa aplicação que a gente viu, a gente consegue achar outras relações fundamentais. Outras relações trigonométricas, que a relação fundamental é essa só. Outras relações trigonométricas através dessa. Então, a gente não precisa decorar essas outras relações trigonométricas. Primeiro passo, a gente vai dividir todos os componentes da relação fundamental por cosseno ao quadrado de x. Então, aqui ficou assim, assim e assim. Como esses dois caras estão ao quadrado, a gente pode escrever ele dessa forma. Essa divisão é elevada ao quadrado. Duas coisas iguais dividindo igual a 1, igual a esse cara aqui ao quadrado também. Seno sobre cosseno é tangente. Então, é tangente ao quadrado de x mais 1 igual 1 sobre o cosseno é secante. Como aqui está o quadrado, então é secante ao quadrado. E aqui a gente tem uma outra relação trigonométrica que a gente também pode usar nos nossos exercícios. Uma segunda relação trigonométrica é, em vez da gente começar dividindo todo mundo pelo cosseno, vamos dividir todo mundo pelo seno ao quadrado. Realizando essa divisão e fazendo as substituições, a gente tem o quê? A gente tem esse primeiro componente, o segundo dividido pelo seno ao quadrado, igual a isso aqui. 1 sobre o seno ao quadrado. Duas coisas iguais divididas dá 1. Mas a gente pode fazer essa mesma manipulação algébrica que nem a gente fez no slide anterior. A gente deixou a divisão dentro e eleva ao quadrado, já que os dois estão elevados ao quadrado. Isso é igual a 1 dividido pelo seno elevado ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. Então, 1 mais cosseno sobre seno, a gente já viu que é a cotangente. E aqui tem um quadrado, então é cotangente ao quadrado de x. Isso é igual a 1 dividido pelo seno, é a cossecante. Como tem um quadrado, então é cossecante ao quadrado. Então aqui a gente tem uma outra relação trigonométrica que a gente também pode usar nos nossos exercícios, tá bom? Então aqui, pessoal, eu botei um resumo das 6 relações trigonométricas importantes que a gente já estudou. Então a gente tem a secante, a cossecante, a cotangente, que a gente já viu, a relação fundamental e as duas relações derivadas da relação fundamental quando a gente divide a relação fundamental por cosseno e por seno ao quadrado, né? Usamos os dois ao quadrado, tá bom? E a gente também vai estudar nessa aula os arcos complementares. O que são os arcos complementares? A gente pode fazer uma relação trigonométrica entre um seno de um arco. Ele vai ser sempre igual ao cosseno de 90 graus, né, de π sobre 2, menos o arco original. E aí eles são sempre complementares. E aí, o que significa complementar? Lembra? 90 menos o ângulo, que a gente tem na nossa primeira aula de geometria. Ângulos complementares, 90 menos o ângulo. Então, a gente está fazendo o complemento do seno. E o complemento do cosseno, 90 menos o ângulo, é sempre o seno. Vamos fazer exercício para praticar isso aqui, então? Bora lá. Deixei esses 3 exercícios aqui para vocês. Tente fazer. Caso não consiga, dá uma sequência no vídeo que eu vou resolver agora contigo, tá bom? Então, bora lá.
passar aqui o exercício. Então, aqui pede para determinar a tangente. Esse exercício tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Eu vou usar uma, vocês podem chegar em usar outra forma, mas a resposta a gente sempre chega na mesma. Eu vou começar resolvendo esse exercício usando a relação fundamental. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Cosseno de x a gente já sabe quanto vale. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual... Opa, desculpem, não vai ser igual. Aqui é mais, né? Mais 1/3 ao quadrado igual a 1. Daqui, o que a gente sabe? Vamos isolar ali o seno ao quadrado de x. Fica 1 menos 1 nono. Por que 1 nono? Porque eu já resolvi esse quadrado. E 1 menos 1 nono é a mesma coisa que 8/9. Tá bom? Então, seno ao quadrado de x é igual a 8/9. Só que a gente não quer seno ao quadrado, a gente só quer o seno. Então, seno de x é igual a raiz quadrada de 8/9, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Se a gente fatorar em fatores primos, 8. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui a gente descobriu o seno de x, que é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. E a gente também sabe que o cosseno de x vale 1/3. Então, olha aqui comigo uma coisa. O que a tangente é? Tangente, a gente já viu que é seno de x sobre cosseno de x. Seno a gente já sabe que é 2 raiz de 2 sobre 3. E o cosseno a gente sabe que é 1/3. O que a gente faz quando a gente tem uma divisão desse tipo? Mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Tchaca aqui nesses dois, o que sobrou só? 2 raiz de 2. Tá bom? Vamos resolver agora o segundo exercício. Considere que o seno de x é igual a 1/3. Determine o valor da cotangente de x. Aqui, pessoal, eu vou usar uma daquelas relações trigonométricas derivadas da relação fundamental. Eu vou usar essa aqui, ó. 1 mais a cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Tá bom? Por que eu vou usar essa? Em função disso aqui, eu já vou ter direto a cotangente, que é o nosso interesse, e a cossecante é a mesma coisa que 1 sobre o seno de x. Certo? E olha, aqui eu já tenho seno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou efetuar as nossas contas aqui. Eu vou substituir. Então, 1 aqui, cotangente ao quadrado de x, igual a 1 dividido por 1/3 ao quadrado. Então, 1 mais a cotangente ao quadrado de x, isso aqui vai ser igual a, mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, a nossa cotangente ao quadrado de x é igual a 9 menos 1, que é 8, só que eu não quero a cotangente ao quadrado, eu quero só a cotangente. Então, isso aqui é igual a raiz de 8, e a gente já viu que raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tá bom? E o último exercício é o que a gente vai ter que usar aquela nossa expressão que a gente aprendeu no finalzinho da aula sobre os arcos complementares, tá bom? Então, vamos comigo lá. Eu vou primeiro trabalhar com este carinha aqui, ó. Eu tenho que mostrar que isso aqui ao quadrado, seno de 20 ao quadrado mais seno de 70 ao quadrado é igual a 1. Mas a gente sabe o que, ó?
que seno de x mais o cosseno de x ao quadrado, isso é igual a 1. Então, eu tenho que tentar fazer isso aqui ser algo mais parecido com isso. O que eu vou usar? Eu vou usar a ideia de ângulos complementares. Dá uma olhada aqui, ó. Seno de 20 é igual ao complemento dele, que vai ser o quê? Cosseno de 90 menos o x, nesse caso, é 20, se vocês olharem lá na fórmula. Então, isso aqui é igual a cosseno de 70. Então, seno de 20 graus é igual a cosseno de 70 graus. São a mesma coisa. Olha aqui, então. Ali a gente tem isso aqui, ó, seno de x ao quadrado. A gente pode escrever das duas formas. Mais seno de x... Opa, desculpem. Aqui não é seno de x não, né? Seno de 20. Vou botar os valores já. Seno de 20 ao quadrado mais seno de 70 ao quadrado é igual a 1. Só que olha, quanto que vale o seno de 20? Vale cosseno de 70, que a gente encontrou agora há pouco. Então, eu vou substituir, ó, cosseno de 70 ao quadrado mais o seno de 70 ao quadrado igual a 1. Só reorganizando isso aqui, ó, a gente consegue verificar isso aqui, ó, que seno ao quadrado de 70 mais cosseno ao quadrado de 70, isso aqui tem que ser igual a 1. E é verdade, né? Porque olha aqui, ó, só preciso ter seno e cosseno ao quadrado, e os argumentos aqui, ó, os arcos têm que ser iguais, ó, seno, cosseno ao quadrado e arcos iguais. Então, realmente, isso aqui é igual a 1, validando que, a partir daqui, a gente consegue validar que seno ao quadrado de 20 mais seno ao quadrado de 70, isso é igual a 1. Tá bom? Caso tu não tenha entendido alguma parte do processo, por favor, me escreve, a gente tenta de novo, eu te explico novamente sem problema nenhum. Fica bem, nos vemos na semana que vem. E tchau!